Muito boa noite, pessoal do Instagram, inscritos do IAPE. Estamos aqui mais uma vez, dando início a mais uma etapa, né, do nosso grande ciclo de lives, né, com os nossos representantes regionais, né. Enfim, aqui o nosso objetivo é dar pílulas de informação aos nossos inscritos, né, para fazer com que o tema do direito previdenciário seja cada vez mais assimilado, cada vez mais debatido, não só pela comunidade jurídica, pelos nossos colegas advogados, como pelos nossos alunos também e principalmente, né, para os nossos segurados, né, que são eles a razão da gente existir, é o foco do nosso trabalho, né? E no tema de hoje nós iremos falar sobre a aposentadoria especial, né? Eu não vou estar sozinho nessa noite, né? A gente vai estar aqui em breve com a companhia da advogada, a doutora Cristiane Gonzaga, né, que vai me acompanhar na jornada da noite de hoje, tá? E, enfim, né, esse é o nosso grande objetivo. Muito bem-vindo mais uma vez, o pessoal está chegando aí, né? Quem não conseguir assistir a live de hoje, né, essa live vai ficar disponível do IGTV do Instituto, né, ao lado de outras grandes, brilhantes palestras, né, que a gente espera pelo menos chegar um pouquinho próximo, né, desse nível, tá? Em breve ela está chegando aí. A nossa aposentadoria, a aposentadoria especial, talvez seja o benefício previdenciário que ele possui, talvez a característica mais marcante de proximidade, né, com outros ramos da Seguridade Social, né, uma vez que tem uma marca muito forte de prevenção da saúde do trabalhador, tá? Principalmente quando a gente fala, então, de prevenção da saúde do trabalhador, a gente tem uma necessidade ainda maior de fazer uma exposição um pouco mais nichada, né, com uma classe de trabalhadores que está hoje, vamos dizer assim, talvez em situação de maior vulnerabilidade, né, que é o trabalhador da saúde, né, que estão, ainda mais hoje, em tempos de pandemia, né, estão cada vez mais, né, submetidos a riscos ambientais do trabalho, que tornam a sua vida laborativa, né, extremamente complicada, né, e justificam uma proteção previdenciária, né, um pouco mais apurada, né. Meu nome é Pedro Maia, eu sou representante do IAPE na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Sou professor de Direito Previdenciário, tanto na graduação como na pós-graduação da Unesa. E sou procurador de carreira do município de Trajano de Moraes, uma cidadezinha muito legal que fica aqui encravada no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Doutora Cristiane já chegou aqui. Boas-vindas a ela. Vamos lá. Opa! Agora sim. Seja Tudo bem-vinda. bem? Beleza? Obrigado. Tudo Ó, certo. Boa noite para todo certo. mundo. Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite. Bem, a doutora Cristiane é advogada previdenciária, também membro do nosso instituto e representante da cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, é uma cidade aprazível do interior de Minas, né? Que Sim, vai exatamente. me acompanhar nessa jornada da noite de hoje para falar sobre a aposentadoria especial dos profissionais da saúde. Doutora, fique à Sim. vontade para fazer as considerações iniciais aí do tema. Inicialmente eu queria me apresentar, né? Meu nome é Cristiane Oliveira. Eu falo de São Lourenço, sou representante do IAPE em São Lourenço, mas a gente trabalha também em Minas, né? E em Pouso Alegre também. Eu vi até que tem uma colega minha aqui que é representante de lá, né? E está assistindo também. A gente gostaria primeiro de falar da importância desse tema, né? E principalmente dos profissionais da saúde que estão agora super em evidência, né? E fazendo um trabalho magnífico e precisando mesmo que tenha esse condão de proteção do direito previdenciário para esses profissionais, né? Então, assim, eu acho que é um tema super atual e super importante no momento que a gente vive. Inicialmente, eu queria determinar, assim, né, delimitar quem são os profissionais da saúde para que
ficasse mais fácil da pessoa que está vendo e talvez não seja da área, falar, não, esse direito é para mim ou não é, né? Ou se conhece alguém, enfim. Então, assim, o mais comum é pensar o médico e o enfermeiro, né? Sim, eles estão inclusos, são eles mesmos. Mas no decorrer da jurisprudência que a gente, né, vai formando e tal, a gente consegue ver que tem outros profissionais que podem ser abarcados por essa regra e que nem sempre sabem que estão inclusos, né? Então, por exemplo, o pessoal da limpeza, que está exposto a agente nocivo e tem contato com esses agentes nocivos biológicos. Por exemplo, o, o veterinário, né? Ele vai ter contato lá, por exemplo, com o estábulo, então ele vai ter direito também. O dentista, o técnico de raio-x, né? Que vai ter contato com a ação ionizante, né? Que vai ter essa questão muito ruim para a saúde. Os bioquímicos, que eu estou me lembrando aqui agora, farmacêuticos, os maquistas, né, que tiram ali as pessoas, que motorista de transportam, ambulância também. motorista de ambulância e o gari, também, que é um caso muito claro, assim, que tem contato com agente biológico. Então, esses profissionais, assim, e outros também, desde que comprovem que tem exposição aos agentes nocivos, né? Esse ponto é super interessante, né? Porque quando a gente trata, principalmente sobre a aposentadoria especial, principalmente quando a gente tem um recorte de tempo após 1995, né? A gente precisa realmente abrir a nossa mente para a questão de quem tem direito ou quem não tem direito, né? Então, às vezes, quando a gente fala sobre profissionais da saúde, a gente está falando aqui de um conceito bastante largo, né, de todo e qualquer profissional que eventualmente esteja inserido dentro de um meio ambiente médico hospitalar. Ou seja, todos os profissionais que estão, de certa forma, inseridos dentro desse meio ambiente e têm contato com aqueles agentes nocivos à saúde, né, que a gente vai comentar um pouquinho sobre no nosso bate-papo de hoje, né, o bate-papo serve para eles. Né? Então, a gente vai, né, nesse roteiro que a gente traçou aqui para a gente ter um ordenamento dos trabalhos. Né? Primeiro, a gente vai traçar as linhas gerais sobre o benefício da aposentadoria especial, né, a característica desse benefício, principalmente antes da reforma e pós-reforma, né, que foi um dos benefícios também que sofreu uma maior alteração, né, infelizmente, em prejuízo do segurado. Né? E já no segundo momento, a gente vai nichar a nossa análise mais focada nesses profissionais, principalmente como ele vai fazer a prova, né? Antes de 95, enquadramento por categoria, ou seja, basta uma apresentação de uma CPPS, por exemplo, que conste, né, a sua profissão, né? E posteriormente, né, através de laudos periciais, principalmente do PPP, vamos fazer algumas dicas ao profissional do direito que nos assiste, né, que lida eventualmente com essa área previdenciária e também com os segurados, por que não, né? Porque ele é o maior beneficiário, ele é o maior interessado nisso. Né, doutora? Então, a gente quando a gente fala sobre aposentadoria especial, como eu falei um pouco antes, né, de você entrar por aqui, é um benefício que ele se insere dentro daquele conteúdo de normas que protege o trabalhador. Né? Uma vez que ele visa prevenir a saúde, né, fazer uma questão de prevenção da saúde dele, afastando esse indivíduo do meio ambiente nocivo antes que ele seja acometido por uma doença ou que ele tenha efetivamente algum tipo de acidente. Né? Antes da reforma, né, nós temos um grande marco temporal, né? Antes e pós-reforma, com basicamente o direito previdenciário todo. Né? Talvez essa tenha sido a reforma, vamos dizer assim, mais robusta que nós vivemos no Brasil. Antes de 2019, né, a gente tinha uma aposentadoria sem idade mínima, né, isso é importante que se diga, com 25, 20 ou 15 anos de comprovado exposição a agente nocivo. Né? Doutor, onde é que eu vejo isso? Né? Você vai lá no anexo 4, né, do regulamento da Previdência Social, tem lá listado, né, os agentes agressivos e o tempo, né, de exposição necessário, né, para conseguir a aposentadoria. Tá? E qual foi a grande mudança? Pós-reforma, né, a gente teve a instituição da idade mínima também para aposentadoria especial. Então, quando a gente não tinha qualquer tipo de idade mínima e apenas a necessidade de comprovação
de exposição a 25 anos, 20 ou 15, e nesse nosso caso específico dos profissionais de saúde, mais especificamente 25 anos, agora a gente passa a ter a necessidade, além de comprovar esse período de exposição, a gente também precisa ter, esse segurado também precisa ter idade mínima, né? Idade mínima de 55 anos, em caso de 15 anos de tempo de exposição, 58 ou 60 anos, que é o nosso caso, né? Isso traz já de cara, né, um grande questionamento que a advocacia previdenciária vai fazer, né, acerca da possibilidade, então, desse segurado ter a necessidade de se expor a mais tempo do que 25 anos de exposição para ele poder ter o direito. Isso vai significar o quê? Um impacto maior em outros benefícios da Previdência, porque essa pessoa vai adoecer, né? Esses 25 anos não foram aleatórios, né? Teve um estudo técnico-científico que elegeu 25 anos. Se o cara ficar 26, 27, ele tem uma alta probabilidade de ter um afastamento, de ficar doente. Um profissional que começa a trabalhar, vamos supor, com 20 anos, com 25 ele está com 45, então ele vai ter que trabalhar mais 15, além do que a lei fala que são 25 anos. Num exemplo aí básico. O enfermeiro não começa a trabalhar com 25, com 30 anos para conseguir ter lá, né? Ele começa bem antes, então a gente sabe que ele vai ter que trabalhar mais e ficar exposto bem mais tempo do que só os 25 anos que a lei propunha antes da reforma da Previdência. Com certeza. Mas só que essa regra, né, é uma regra no corpo permanente da Constituição. A gente também tem a previsão de uma regra de transição, né? Ou seja, segurados que já estão filiados ao sistema, né, antes da data da implementação, né, da promulgação da reforma, eles se submetem a uma nova regra, uma outra regra que suaviza um pouco, né, esses rigores da nova legislação, não é, professor? Sim, a regra de transição para o profissional da saúde, porque é importante colocar que o profissional da saúde, ele entra na regra dos 25 anos, né? Isso, então, assim, os 15, 20 anos, ele não vai entrar porque o tipo de agente nocivo dele está incluso por lei, né, aos 25 anos. Então, a regra de transição para esse profissional é de 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição aos agentes nocivos biológicos. E sendo que, nesse caso, é um pouquinho melhor, né, em relação à regra, porque não tem a idade mínima. Então, esses 86 pontos é a idade mais o tempo de contribuição. Mas como não tem idade mínima específica, pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de tempo de trabalho, né, de exposição ao agente nocivo, e um pouco menos de idade. Né? Então, assim, pode ser que a idade... nesse caso, a pontuação, né, ajuda, ela se compensa. Quanto mais tempo de contribuição ele tiver, menos ele precisa de idade para poder atingir o patamar legal, né? A gente segue, é interessante que essa regra ela segue um padrão lógico, né, que foi inaugurado ali em 2015, né, para o afastamento do fator previdenciário, né, uma lógica muito parecida de conjunção de tempo de contribuição e idade, né? Essas métricas, né, elas são transformadas em pontos e são somadas. Então, se o fulano, nosso segurado, nosso cliente, chega lá e tem 25 anos de tempo de exposição, ele cumpriu o primeiro requisito, né? E aí o que acontece? Você vai somar a idade dele com o tempo de contribuição, e é interessante, né, professora, que é o tempo de contribuição total, né? Então, na verdade, dentro desse caso, ele precisa ter os 25 anos de tempo de exposição, mas ele pode somar, eventualmente, se ele tiver 5 anos a mais. Trabalhei 5 anos como, sei lá, vendedor de loja e contribuí para o INSS. Depois eu me formei, estava trabalhando durante a faculdade, me formei, comecei a trabalhar no hospital. Trabalhei 25 anos no hospital. O que acontece? Você pode pegar esses 5 anos do tempo que você trabalhou em loja, que sem exposição a agente nocivo algum, para fazer jus, né, e estar inserido dessa transição. Exato. Né? Exato. A grande diferença aí, doutor, que eu consigo visualizar é em relação à regra de cálculo da RMI, né? O que é uma diferença absurda, porque antes da reforma é de 100% da média de toda a vida laborativa da pessoa, exato, desde julho de 1994 até a data da entrada do requerimento, da DER.
E também a média era feita de uma forma diferente, porque era 80% das maiores contribuições, antes da reforma. Depois da reforma, é 100%, ou seja, incluiu as 20 menores contribuições, ou seja, a sua média já diminuiu. E, além disso, ainda tem a alíquota de 60% mais 2%, né, por ano de contribuição acima do requisito mínimo, que é de 20 ou 15 anos, independente se for homem ou mulher. Mas a grande diferença aí vai ser na regra, de cálculo. Então, assim, na nossa prática aqui, eu venho vendo alguns casos que não são poucos de que a regra de transição, não só a regra de transição da aposentadoria especial, mas a regra de transição na regra geral, né, de aposentadoria, muitas vezes a renda do profissional, mesmo que ele seja um médico, que ele seja um enfermeiro e que tenha todos os pré-requisitos para aposentar pela aposentadoria especial pura, a renda dele vai ser melhor se ele encaixar na regra de transição. É. Isso acontece muito com a regra de transição com o pedágio de 100%. Então, assim, nesse caso, quando a pessoa for pedir aposentadoria, a gente orienta que ela procure realmente um profissional especializado para fazer um planejamento previdenciário e ver qual é a melhor regra para a pessoa pedir aposentadoria e qual é a data correta também, porque a data vai influenciar no cálculo ali. E dá diferenças absurdas, assim. Nessa semana no escritório já teve um cliente que eu consegui fazer uma diferença de R$ 1.200 na renda dele por causa que eu tirei da aposentadoria especial e coloquei nessa regra de 100%. E essa regra, desculpa, pedágio de 100%, né? Essa regra de transição do pedágio de 100%, por exemplo, a mulher tem que ter 57 anos, a idade mínima, né? O homem 60. Lembrando que é sempre 5 anos a menos que a regra geral, né? Que é de 62 anos para mulher e 65 para homem. E mais o tempo de um pedágio, né? Que a pessoa vai ter que pagar esse pedágio do tempo que faltava para ela na data da reforma. Por exemplo, assim, um homem tinha 25, ele teria que ter 35 anos de contribuição na data da reforma. Se fosse assim, ele teria aposentadoria por tempo de contribuição. Como faltavam 10 anos, aí nessa regra ele vai ter que completar 20, ou seja, 10 que falta, mais 10 de pedágio de 100%. Então, assim, mas às vezes com a idade da pessoa, o tempo que ela já trabalhou, ela consegue implementar todos esses requisitos e a renda fica muito melhor. Então, eu acho que é uma dica bem interessante de colocar aqui para quem está assistindo. É regra de ouro, né? A gente ganha na nossa regra de ouro. Né? Sempre há o direito ao melhor benefício possível, dentro da situação concreta que o seu cliente chega no seu escritório. Né? Em tese, no melhor dos mundos, se nós vivêssemos na Suíça, né, o INSS ele deveria, já de cara, verificar, né, quando da entrada do requerimento do segurado, qual é o melhor benefício para encaixar ele. Né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Né? E com essa alteração da regra de cálculo, que realmente foi muito gravosa ao segurado, né, na aposentadoria especial, né, faz realmente muito sentido investigar se o segurado não faz jus a outras regras de transição, principalmente essa regra do pedágio de 100%, que você afasta nessa limitação de 60%, mais o acréscimo de 2% a cada ano de contribuição. Né? E aí a gente tem... Ô, João, pode ir? Não, assim, é que na minha prática, pelo menos, eu vejo assim que antes da reforma a gente tinha uma ideia muito fixa de assim, ó, a aposentadoria especial é a melhor. Então, falar de aposentadoria especial era essa, não tinha muito o que discutir. Agora, com a reforma, tem tanta regra de transição, tem a regra antiga, tem que ver se a pessoa já tinha o direito adquirido. Aí não tem, aí precisa converter o período, ou qual regra que vai encaixar. E mais, além da regra de transição da aposentadoria especial, ainda tem as regras de transição da aposentadoria normal, que são várias, né? Tem que ver também se a pessoa já não teve algum período de regime próprio também, que vai influenciar, tem outro tipo de regra de transição. Então, tudo isso deixou muito mais difícil para que o segurado consiga sozinho, sem nenhum tipo de consultoria, decidir sozinho, né? É inviável. Não tem mais essa certeza, a aposentadoria especial é a melhor. Não. Não, e um outro cuidado também, né?
E aí a gente já tem uma série quando a gente trata do profissional de saúde, a gente tem um perfil, né, bastante singular, né, de segurado, né? Porque nós temos desde segurados empregados, né, que como você tratou muito bem nas suas considerações iniciais, abrange uma série de profissionais, mas a gente também tem uma série de profissionais que não são empregados, né, que eles constituem pessoa jurídica e são contratados para prestar serviços para essas unidades de saúde, né? E é interessante, né, que quando você trata dessa categoria de contribuinte individual, ou seja, aquele segurado que ele não possui, né, vamos dizer assim, um vínculo empregatício, né, é uma outra categoria de segurado, é muito importante que o profissional, né, que o advogado tenha alguns cuidados no tratamento dessa situação, desse segurado específico. Né? Principalmente porque quando a gente fala de aposentadoria especial, né, a gente tem uma restrição muito grande e nós precisamos ter um cuidado muito grande em relação à prova. Né? Então, o que acontece? Primeiro, em relação à aposentadoria especial do contribuinte individual, né, o INSS, na instrução normativa, né, ele veda, ele exclui do âmbito, né, do percebimento desse benefício o contribuinte individual que não é filiado à cooperativa de trabalho. Né? Então, o que acontece? Daí você já você já retira essa proteção previdenciária no âmbito administrativo de toda essa gama de profissionais. Né? Então, se você chega, por exemplo, no seu escritório, um médico, né, que você pega a carteira de trabalho dele e está zerada, mas só que ele contribuiu como contribuinte individual porque ele tinha uma empresa dele, constituía para, enfim, pagar de imposto, para fazer alguma questão que não vem ao caso. Você está querendo resolver um pepino previdenciário, você está querendo aposentar esse cara. Né? Mas é Você muito vai comum, fazer? vai fugir para fugir da questão tributária, né, do imposto, eles fazem isso mesmo. Então, assim, é muito comum essa questão. E aí a gente esbarra nesse problema da prova, né? Exato. Né? Porque, assim, até 1995, né, como a gente chegou a comentar, né, você tinha, a questão probatória era muito simples. Você precisava comprovar que ele era médico, que ele era odontólogo, né, que ele era, enfim, que ele era um profissional de saúde. Mas após isso, você precisa fazer uma prova técnica. Né? E partindo da premissa que o INSS já de cara já vai excluir esses profissionais, né, do âmbito desse benefício, né, como você vai comprovar que esse profissional não cooperado, né, o profissional cooperado a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, como esse cara vai comprovar que ele está submetido ao agente agressivo, por exemplo, está submetido a agente biológico? Né? Você precisa, né, e aí essa é vamos dizer assim, uma cautela que a gente recomenda aos colegas, né, verificar, por exemplo, às vezes, contratar uma consultoria de segurança do trabalho para elaborar um laudo, né, para ser apresentado na autarquia previdenciária, que vai ser negado, mas aí você vai ter que ingressar judicialmente, e em relação à questão judicial, o reconhecimento é bastante tranquilo, e além de outras provas, como diploma universitário, enfim, e outras provas documentais que atestam que esse cara, que é esse segurado, realmente trabalhou em um ambiente hospitalar. Não é, professor? Sim, então, eu acho que é importante a gente diferenciar inicialmente o contribuinte individual, o cooperado e o não cooperado. Claro, sim. O cooperado, a responsabilidade da entrega, né, do fornecimento desses documentos, a cooperativa tem que fazer esse fornecimento. Tanto do LTCAT, né, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e o PPP, para esse contribuinte individual. A gente esbarra também na questão que muitas cooperativas não fornecem, apesar da responsabilidade legal de fornecer, na prática não fornecem. E aí a gente fica nessa questão aí, como que eu vou conseguir a documentação? Mas, enfim, a responsabilidade é delas. E aí pode ser acionado judicialmente e tal, e aí tem outras vias para conseguir isso. Mas em relação ao contribuinte individual não cooperado, que é a grande massa, a grande maioria, a responsabilidade, como a responsabilidade é dele até de recolher as contribuições previdenciárias, é também a responsabilidade dele de comprovar a exposição aos agentes nocivos. Então, ele tem que contratar um médico do trabalho ou um técnico de segurança do trabalho para fazer esses formulários, né? O LTCAT e o PPP. Tudo bem.
fecha aí, né? Ele que tem a responsabilidade de fazer isso. Aí o que que acontece? Próximos problemas, né? Você pega a documentação, dá tudo lá certinho, o médico fez, assinou, o segurado assinou, aí você apresenta para o INSS. Os problemas que eu tenho aqui, por exemplo, o INSS alega, primeiro, que o segurado que preencheu, que deu todas as informações, então essa prova ela é suspeita, porque a pessoa que fez, a pessoa que falou, então não tem muita validade, vamos colocar assim. E também porque o INSS alega que essa prova ela é extemporânea, porque por lei a prova teria que ter sido produzida quando da prestação de serviço desse profissional de saúde. Mas eu não conheço nenhum médico que presta um médico, um enfermeiro que presta serviço, por exemplo, por um ano, aí vai lá e paga um médico do trabalho e faz um LTCAT, PPP e guarda o documento. Aí quando ele vai lá pedir aposentadoria, ele tem 25 certinho. Não tem. Todo mundo faz essa documentação quando vai pedir aposentadoria. Aí vem o INSS e fala, não, é extemporâneo. Tudo bem que a gente já sabe que eles vão negar mesmo, com fundamento na instrução normativa, mas usam mais esses dois argumentos que eu estou falando. Tanto de que a pessoa mesmo que informou todas as questões ali, e também porque a prova é extemporânea. Então a gente fica esbarrado nessa prova aí, mas judicialmente dá para reverter, né? Realmente. Né? Só um tempo aqui, pessoal. Já vou abrir espaço aqui para perguntas. Eu já vi que chegou duas perguntas na caixa aí. Eu vi também. Dessa questão do tempo, doutor, eu acho que precisa falar também da conversão do tempo especial antes da reforma, né? Que é muito, apesar de não poder mais, depois da reforma da Previdência, fazer essa conversão, esses períodos que foram trabalhados antes da reforma podem ser convertidos, né? E ajuda muito a pessoa a conseguir alcançar o tempo ou alcançar uma regra de transição, como a gente estava falando. Então, antes da reforma, o período especial, que era reconhecido como especial, pode ser convertido em tempo comum, tanto para a regra geral de 35 anos de tempo de contribuição para homem e 30 anos de tempo de contribuição para mulher, quanto se a pessoa precisar desse tempo para implementar os requisitos da regra de transição dos 86 pontos lá, né? Então, é importante colocar isso. E antes da reforma, esse acréscimo, né, essa conversão, ela dava de vantagem para a pessoa que conseguia essa conversão, de 40% de tempo para homem e de 20% de tempo a mais para mulher, né? Considerando que essa alíquota aí de conversão que a gente está fazendo é porque ele está incluso na regra dos 25 anos de tempo de... Exato. A gente tem isso também, né? Foi até muito bom você ter comentado, né? Porque realmente a regra, essa questão de conversão de tempo, né? Ela talvez seja realmente mais um grande, enorme processo em relação à proteção previdenciária, né? Principalmente daqueles que trabalham com contato com agente nocivo. Né? Antes da reforma, a gente poderia, né, fazer a conversão. Na verdade, a gente ainda pode, né, porque dentro do direito previdenciário, por isso, inclusive, perdão, essa talvez seja uma das grandes dificuldades de quem milita na área, que é o fato de que você precisa ter realmente um conhecimento grande e profundo de todas as alterações normativas, porque dentro do direito previdenciário nós temos o princípio do tempo rege o ato. Então é muito possível, né, como se você pegasse numa loja e você ficasse empilhando as caixas, né, das caixas das normas, né, e você tem que conhecer o que está lá embaixo, o que está lá no chão. Né, como muito não raro, né, a gente precisa, por exemplo, conhecer os anexos que estão em um decreto lá da década de 60 para aposentar um cara hoje. Né, se ele chegou, por exemplo, a laborar, por exemplo, em contato, né, fazendo jus a essa conversão em 1990, por exemplo, a gente vai utilizar esse decreto da década de 60. Né? Então, ainda hoje, a gente precisa, esse bate-papo, né, essa comprovação de tempo especial, né, ela passa a ser super relevante, porque a gente ainda pode aproveitar, né, essa conversão até 2019, certo? E assim, é interessante, né? Claro que isso ainda tem questionamentos, né? Isso está pendente de ADI no Supremo, salvo engano, até da relatoria do ministro Roberto Barroso.
idoso, né? A gente, para verificar justamente a constitucionalidade dessa disposição, mas, na verdade, a gente precisa trabalhar com o contexto normativo que nós temos hoje, e o contexto normativo que nós temos hoje é esse corte temporal até 2019, que é a data da promulgação da reforma, né? Após esse tempo, né, a gente não pode mais converter tempo especial. Se o cara tiver aos 25 anos, ok, aposentadoria especial concedida. Se ele não tiver, se ele tiver 24 anos e 6 meses, por exemplo, não Vai mais. entrar na regra. É, Aí a gente vai ter que ver qual regra vai ser a melhor dentre as possibilidades que a gente tem, né? Essas exato. regras de transição que eu tinha comentado. Uma coisa que eu queria falar também, doutora, é em relação à possibilidade do cômputo do auxílio-doença gozado entre atividades que sejam especiais, né? Intercalado com atividades especiais, ele vai ser considerado também como tempo especial. Isso é algo que os profissionais mesmo da saúde, os nossos pretensos aí clientes, eles geralmente não conhecem dessa regra. Alguns até não conhecem que podem ser contados como tempo de contribuição, quiçá o tempo como tempo especial. Então, assim, pode fazer uma diferença, né? O tempo que ele recebeu ali de auxílio-doença, ou né, pode ser até uma aposentadoria por invalidez, que foi cortada depois, ele voltou ao trabalho. Então, assim, pode ser contado também como tempo especial. E até, inclusive, tem o tema 998 do STJ, né, que corrobora essa tese. Só que ali fala que o tema mesmo é sobre o auxílio-doença comum, né? Porque o auxílio-doença acidentário, ele já era considerado como tempo especial antes desse tema, né? De o 998 do STJ. Porque como é acidentário, já sabia que era por causa daquela atividade que ele tinha ficado afastado do trabalho. Então a discussão era só o auxílio-doença comum, que também já é pacífico e pode ser contado. E é muito importante isso, né? Mesmo porque, se a gente levar em consideração ainda mais o alto índice de afastamento desse tipo de profissional, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje, né, ainda mais em relação à questão de pandemia, né? A gente tem um grande estressamento de todo o sistema de saúde e a gente tem um esgotamento, pura e simplesmente, desses profissionais, seja o esgotamento mental ou até mesmo em termos de saúde, propriamente dita, né? De contágio. Né? Esses profissionais estão na linha de frente hoje, né? Dentro desse caos que nós estamos aí, né? Estão e se afastam do trabalho, essa questão de contágio, né? Que aí, nesse caso, estaria inserido dentro da natureza acidentária do benefício, né? Mas o fato é que esses profissionais eles se afastam muito do meio ambiente do trabalho em virtude de doenças incapacitantes, e aí acabam, né, esse benefício, vamos dizer assim, né, de contagem especial do tempo durante esse gozo, esse benefício acaba sendo de grande valia, né, para o percebimento do benefício dele. Né? Assim, e é muito difícil também a gente ver o INSS concedendo um auxílio-doença acidentário. Geralmente é acidentário, mas a concessão é de um auxílio-doença comum. Então, esse tema do STJ é muito bom para o segurado, porque ele facilita o entendimento, ele facilita o reconhecimento do tempo especial. Porque se começa já, né, vamos colocar assim, começa errado, já não tem uma concessão de uma forma correta, depois é porque ele recebeu um auxílio-doença comum, ele também seria prejudicado. Então, não, né? Por causa desse tema. Exato. É interessante, então, a gente fechando, né, essa análise sobre o contribuinte individual, né, e aí agora a gente focando a análise agora sobre a comprovação específica, pura e simples, né, desse contato com o ambiente laboral. Né? Se antes de 95 bastava você comprovar o enquadramento da categoria, né, depois você passa a ter a necessidade de fazer a comprovação da submissão aos agentes agressivos. Né? E hoje, principalmente depois de 2003, é um documento, né, que todo advogado previdenciário conhece, né, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É o documento que vai trazer toda a conjunção, né, da vida laboral daquele segurado, né, o que ele fazia, qual era o cargo que ele ocupava e quais eram os agentes agressivos aos quais ele estava esse segurado estava submetido. Né? Quais são esses agentes agressivos principais, professor? Né?
Então, os agentes agressivos eles estão constantes lá no decreto 3214, né? É um decreto bem famoso também para a gente aí, previdenciarista. São as bactérias, fungos, protozoários, eumintos, os vírus, né? O nosso famoso Covid como exemplo. E também tem os micro-organismos, né? Que são esses agentes, eles são micro-organismos geneticamente modificados, né? Culturas de células. Então, toda essa questão que vai fazer mal para a saúde. Na verdade, o agente nocivo, agente biológico, é um agente que pode mudar outro agente, né? E isso causa mal para a saúde, vai causar algumas doenças e, por isso, ele é um agente biológico nocivo para a saúde e, portanto, a pessoa tem que sair do ambiente laboral antes do tempo normal. Então, são esses agentes que teriam... O importante de falar isso é que esses agentes teriam que constar no PPP, né? Eles teriam que constar na análise da pessoa, do ambiente laboral para que a pessoa tenha direito à aposentadoria especial. Exato. Então, assim, é muito importante, né, que quando você recebe o documento PPP, né, você como advogado previdenciário, né, e você segurado, né, interessado na concessão do benefício, é muito importante que você tenha análise, tenha a leitura do documento, né, e tenha especial atenção a alguns campos, né. Esse campo dos riscos ambientais, né, ele é extremamente importante, uma vez que para a caracterização, né, de um contato com um agente biológico, né, um micro-organismo, um fungo, né, que pode alterar, né, a sua saúde, pode prejudicar a sua saúde, né, ele precisa estar expressamente constante, ele precisa constar expressamente nesse documento. Né, e é interessante em relação aos agentes biológicos especificamente, né, porque você não consegue medir uma quantidade segura de exposição. Né, então ele se diferencia muito dos agentes físicos, né, que agem, né, sobre o corpo do segurado, que em regra, em geral, esses agentes físicos, geralmente eles possuem um limite de tolerância, né? O agente biológico ele não possui, né? Então, se você você sabe, sei lá, se um vírus da Covid às vezes pode causar, pode te contaminar e você pode, né, pode ficar doente. No próprio PPP, né? No próprio PPP e na lei também fala que é um agente nocivo qualitativo, né? A consideração ali, ele tem que existir no ambiente laboral, não tem uma necessidade de quantidade, isso não precisa ser provado, né? Exato. E também isso leva, né, ao mesmo raciocínio, e aí a lei está sendo bem pertinente nesse caso, é de que não é a necessidade da permanência, né? Porque no PPP e na lei fala que tem que ser nocivo e permanente, né? Não intermitente, né? Enfim, a pessoa tem que estar exposta ao agente de forma permanente. No caso dos profissionais da saúde, não tem essa necessidade de permanência, tem a necessidade que o vírus exista lá dentro do ambiente laboral. Então, se ele teve contato com a Covid uma vez, se ele teve contato com HIV uma vez, ele já estava exposto ao agente nocivo, né? Porque isso é muito importante colocar também, porque né? O INSS usa isso como argumento nas contestações e recursos e tal. Né, para falar que a pessoa não estava permanentemente exposta ao agente nocivo. E também usa, doutor, é importante falar isso, o próprio gozo do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez como, não é mais permanente, porque ele saiu do ambiente laboral, porque ele está recebendo esse benefício. E não, né, a nossa jurisprudência é majoritária no sentido de que não é porque a pessoa saiu num benefício de auxílio-doença porque ela estava precisando que ela perdeu o direito ao reconhecimento do tempo. Claro. Especial. E é interessante até que uma consideração, né, uma pequena consideração acerca do próprio conceito de permanência, né? Conceito previdenciário de permanência, né, que não há necessidade, né, de você estar, por exemplo, submetido a determinado agente nocivo durante todo o tempo da sua jornada laboral. Né? Então, por exemplo, aquele ruído ou aquela vibração, por exemplo, né, acima de durante todo o seu período de trabalho. Mas sim de que aquela exposição seja em virtude para a realização do seu contrato de trabalho ou para a realização do serviço ou objeto, né, de linha de produção, eventualmente. Se você não consegue dissociar, né, a prestação do serviço que você foi contratado
da submissão ao agente, né, você, para, né, fins previdenciários, a sua exposição é permanente. Né? E além dos agentes biológicos, né, é interessante notar que quando a gente tem esse conceito mais amplo de profissional da saúde, né, a gente também tem aqueles operadores de raio-x. Né? Então, esses profissionais, além, né, além dos agentes biológicos que normalmente circulam livremente, né, no meio ambiente hospitalar, né, eles também estão submetidos mais diretamente à ação de um agente físico específico, que é a radiação ionizante. Né? Então, esses profissionais, né, quando pleiteiam o benefício previdenciário, deve estar constando no PPP, né, a presença de radiação ionizante. E é interessante, né, que talvez seja o único agente agressivo físico, né, que a jurisprudência entende, né, por todo o período, sem grandes dificuldades, que é um agente qualitativo também. Ou seja, não existe um nível seguro, né, de exposição à radiação ionizante, uma vez que é um agente cancerígeno. Né? Inclusive está listado lá na LENAC, né, que é a lista dos agentes cancerígenos, você vai encontrar lá a radiação ionizante. Né? Mas não só, né, a atenção é necessária em relação aos riscos ambientais. É claro que esses riscos ambientais são os primeiros que você vai olhar. Né? Porque você vai olhar se o sujeito está ou não sujeito a um agente agressivo. Mas o próprio PPP, em alguns outros campos, ele dá umas pistas, né? Ele pode dificultar, dependendo do enquadramento como especial. Né? Então, por exemplo, a gente tem dois campos, né, principalmente o 13 e o 14, que são ligados não aos riscos ambientais, mas sim à profissiografia daquele segurado. Né? O advogado precisa ter uma atenção muito grande. Porque o que acontece? Às vezes pode acontecer e pode atrapalhar. Né? Você tem nos riscos ambientais a caracterização dos riscos ambientais, está tudo inscrito lá embaixo, mas quando você vai tratar da profissiografia ou da lotação daquele sujeito, ou seja, aonde ele trabalha, aí você tem lá um exemplo, almoxarifado ou parte administrativa. Ou seja, aquele ambiente de risco, né, não se sujeita, aquele cara, ele está fora daquele ambiente, porque é um ambiente administrativo. Né? Então, o que acontece? Você tem essa contradição de informação dentro do próprio PPP que pode acabar atrapalhando o seu segurado, atrapalhando o seu cliente na percepção do benefício. Né? Assim, o que acontece? São muitos detalhes, não à toa, né, o benefício de aposentadoria especial é disparado, é o campeão, né, de concessão judicial. Né, beira os 90% da concessão judicial. Porque o INSS ele tem um entendimento absurdamente restritivo em relação à prova. E isso pode atrapalhar. Né? Então, por isso, a nossa dica é quando, eventualmente, você perceber alguma coisa na profissiografia que não está 100% adequada, né, você pode integrar o processo com outras provas, inclusive provas testemunhais, porque aqui a gente não está falando de um aspecto técnico, né? Não está falando de um nível de ruído ou exposição a um agente biológico. Essa prova é técnica, ela é pericial. A testemunha não tem competência para tratar dela, mas ela pode tratar sobre o dia a dia, sobre a rotina de trabalho daquele segurado. Ou seja, ele passava visitando doente, um exemplo. Né? Onde ele estava trabalhando de fato, né? Porque às vezes ele não estava lá no almoxarifado. Ele de fato estava lá no ambiente com a gente nocivo, mas no PPP consta que ele estava no almoxarifado. Então a testemunha vai lá para passar essa informação, né? O motorista da ambulância que vai lá para levar o cliente, o doente, por exemplo, para dentro do hospital. Ajuda e quebra o galho como um maqueiro, por exemplo. Entendeu? E estava exposto, sim. Estava exposto, contado com o cara. Né? Mas existem outros problemas, já em relação aos riscos ambientais, quando o PPP ele não contempla exatamente o meio ambiente laboral, e vamos dizer assim que é raro, né, um PPP que você pega, ele está 100% fidedigno ao meio ambiente de trabalho, né, porque é engraçado que o INSS acha que a prova do segurado é uma prova suspeita, mas a empresa ela vai dizer 100% a verdade. Né? Então, como é que a gente vai falar? Né? Como é que a gente vai provar? A gente pega um documento, o PPP está lá
as informações completamente distorcidas, né? Aquele PPP foi feito com LTCAT bolado em Nárnia. O que acontece? Como é que a gente faz? Né? Que é o problema do nosso dia a dia. Tem a possibilidade ou fazer uma perícia técnica dentro do processo mesmo, né? Pedindo uma prova, ou você entra na Justiça Trabalhista antes para corrigir esse PPP, ou você já... Travou, doutor? Travou? Acho que é você que deu a sua conexão, que deu uma rateada aqui para mim. Ah, tá. Desculpa. Não, tá de boa, tranquilo. Problema de internet normal. Essa live estava indo boa demais. Ou a produção de prova antecedente, né? Para corrigir esse PPP e fazer uma perícia antes de entrar com ação de mérito de fato, né? Então, tem essas possibilidades aí, né? É interessante, né, que nesse caso, a própria jurisprudência, né, ela tem caminhado, ainda bem, né, no sentido de você desconstituir esse dogma, né, quase um dogma religioso, né, que você não poderia questionar o PPP dentro da Justiça Federal, uma vez que você estaria, em tese, ali questionando uma questão do meio ambiente do trabalho, né, e aí, então, isso atrairia a competência para a Justiça Trabalhista. Ora, na verdade, graças a Deus, isso cada vez mais a gente tem conseguido produzir provas técnicas dentro do âmbito da Justiça Federal, né? Justamente pelo fato de que nós não estamos discutindo especificamente o meio ambiente de trabalho. Na verdade, nós estamos pedindo benefício, né? E a gente precisa aferir, na verdade, é investigar se o requisito material para a concessão daquele benefício está presente ou não. Por um acaso é a exposição ou não ao agente nocivo. Né? Então, justamente por essa singela razão, né, é que, na verdade, né, eu defendo, e boa parte, né, da jurisprudência, da doutrina, inclusive, também defende que, nesse caso, a competência, a possibilidade ampla de prova dentro da Justiça Federal. Até mesmo porque nós temos também uma questão de direito fundamental à prova. Né? Se a gente limita o segurado que está pleiteando a justiça de produzir uma prova central para o seu processo, você obriga ele a ingressar na Justiça do Trabalho, por exemplo, né? Você perde tempo. Além de tudo, né? Além de tudo. Mas assim, na prática a gente vê que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer prova contrária ao PPP, como o doutor disse, muito bem dito, mas em relação assim, a gente tem essa dificuldade de provar dentro do processo de mérito. Então a saída é ou ir para a Justiça do Trabalho, corrigir essa questão do PPP antes, ou então você fazer um pedido, né, de produção de prova antecedente e corrigir essa prova antes de entrar com a ação de mérito. Exato. Assim, o muito importante, né, é que o advogado, quando lida com esse problema, né, ele deve fazer realmente o dever de casa. Né? Então, por exemplo, se você não tem, por exemplo, né, se você vê que um PPP está errado e você não deu entrada no pedido administrativo, você já no pedido administrativo aponte que o PPP está errado e peça que o INSS vá à empresa, né, fazer uma vistoria técnica. Por quê? Porque mesmo que o segurado ele tenha que apresentar o seu formulário, né, é dever da Fazenda Pública, né, investigar e zelar por um meio ambiente de trabalho saudável. Até mesmo porque nós temos reflexos tributários, ou seja, um âmbito de custeio da própria Previdência Social, da aposentadoria especial, que é o adicional do SAT, ele é cobrado pela Receita Federal. Né? Então, a gente tem, além de tudo, além do âmbito previdenciário, nós também temos um reflexo tributário. Né? E aí você não pode simplesmente deixar todo esse peso, todo esse ônus probatório, pura e simplesmente nas costas do segurado. Né? Então, assim, trabalho, qual seria mais eficaz? Pedir na Justiça do Trabalho ou na trabalhista a retificação, até mesmo que está bem em linha aqui com o que a gente está conversando agora. Bem, eu entendo, né, na verdade eu advogo a tese, que o ideal seria realmente pedir no âmbito dentro da Justiça Federal. Tá? Agora, tudo depende, né, do tempo, por exemplo, em relação à questão do tempo que você possui. Né? Porque a questão é a seguinte, às vezes se você tem, né, um período, porque às vezes esse benefício foi concedido, você está buscando uma revisão desse benefício. Né?
Então, aquele segurado, o tempo que você demanda dentro da Justiça Trabalhista para conseguir aquele documento, pode causar prejuízos ao segurado, né? Então, assim, eu acredito que, dependendo do caso, seja melhor, né, você preparando, se você tiver preparado o terreno no âmbito administrativo, né, você já ingressar na Justiça Federal. Até mesmo porque, um detalhe, né, se você ingressa administrativamente e requer a produção da prova, e o INSS indefere ou simplesmente ignora o seu pedido, o que é muito comum, mais um argumento que atrai, que leva à possibilidade, né, do conhecimento desse pedido na esfera federal, né, porque nesse caso seria uma ausência, uma falha administrativa do INSS. Seria um vício no ato administrativo do INSS que indeferiu a sua aposentadoria, né, a aposentadoria do seu cliente. Eu concordo, doutor. Eu também advogo da mesma tese. Eu digo em relação à possibilidade, né, de acionar a esfera trabalhista quando se tem esse tempo mesmo, né? Então, vai depender do caso concreto ali. E a produção de prova antecedente é outra oportunidade, outra possibilidade. Mas se tiver preparado mesmo o terreno, como o doutor falou, eu acho também que é ali naquele campo ali que é para concessão da aposentadoria que vai ter que ser discutido a prova. É ali que é o objetivo final, né? Exato. E aí também aí já começar a brigar desde o processo administrativo para conseguir uma perícia lá na frente, que não é fácil conseguir uma perícia, né? Conseguir que o juiz que o juiz concorde com essa produção de prova e não só com a perícia, mas também com a designação da audiência. Eu tenho essa dificuldade muito grande. Mas para que ouvir testemunha? Não tem necessidade e tal. E aí, dependendo da situação, acaba passando, né? O que a gente não pode deixar, mas é o que eles querem, né? Não precisa fazer e tal. Mas a gente não pode deixar porque tem que produzir todas as provas. Em relação à questão de uma dica de prova, né? Desculpa te cortar, mas o que acontece? É importante já trabalhar um tópico específico de prova na petição inicial, tratando exaustivamente da importância da produção da prova, né? Porque depois, se você só abrir aquele tópico de provas, assim, protesta a produção de provas em todos os meios admitidos no direito brasileiro. Acabou. Né? Se o juiz te der uma opção para você falar em provas, já era, né? Porque o ideal é você já trabalhar aí essa questão probatória, e principalmente na aposentadoria especial, a prova é chave, você aproveitar isso, já trabalhar isso desde a sua primeira oportunidade de falar dentro do processo, que é a petição inicial. Né? E assim, é importante provar também que você fez todas as diligências necessárias para notificar a empresa e pedir a retificação. Então tem que ter lá um AR, tem que ter lá, eu já usei telegrama com cópia, porque eu não conseguia achar a empresa, então eu achei que, né, provava de uma forma melhor. Você tem que comprovar que tentou por vias amigáveis e administrativas essa alteração da sua prova e não conseguiu. E aí, comprovando isso, tem uma probabilidade muito maior do juiz perceber que essa prova precisava ser feita e por uma questão de, não deixa passar, né, de ignorou mesmo esse pedido, e aí teria que designar a perícia técnica. Realmente. E a gente tem também, no âmbito da aposentadoria especial, né, uma mudança grande, né, em virtude de um posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal, e que também tem um impacto direto na vida de boa parte dos nossos clientes, que é a questão da possibilidade ou não de continuação do labor em contato com agente agressivo, mesmo quando o segurado passa a perceber a aposentadoria especial. Né? Foi o tema 709 do STF, que acabou julgando, né, a impossibilidade da continuidade, né, do labor, né, durante a perseguição, durante a percepção, né, do benefício previdenciário. Né? Só esse último ponto, Simone, e aí a gente vai para as perguntas. Já. Essa questão aí, eu acho importante falar, doutor, desse tema 709 do STF, de que não conta para quem conseguiu o reconhecimento do tempo especial, usou a conversão e aposentou por tempo de contribuição. Isso ajuda muita gente, porque às vezes a pessoa tem lá 18 anos de tempo especial, usou isso na aposentadoria por tempo de contribuição, e às vezes o INSS vem falando que, né, vai cortar a aposentadoria porque teve o tempo especial ali, então isso não entra nesse tema 709, então a pessoa pode continuar trabalhando nesses ambientes nocivos, que tem agentes nocivos ali, né?
Exato, né? E assim, essa é uma das questões em aberto, né, desse julgado. Outra questão em aberto, né, é a questão de que, ora, será que a pessoa, né, vai ter o benefício cassado ou cessado, anulado, né, ou só vai ser um benefício pausado, né? Então, na verdade, ele vai ter o benefício, vai continuar com o benefício, ele só vai deixar de perceber esse benefício enquanto trabalhar, né? Essa é uma questão em aberto ainda, né? Mas muito provavelmente, né, a jurisprudência do Supremo deve se fixar para a questão da pausa, né, na percepção desse benefício. Ora, pelo fato de que, se ele for cancelado, seria uma espécie, né, de desaposentação, né, porque o benefício acabaria, subiria do mundo jurídico e, ora, como é que vai acontecer? Né? Esse cara vai poder aposentar de novo? Como é que vai acontecer? Né? E a jurisprudência do Supremo já negou essa possibilidade de desaposentação. Né? Sim, exatamente. E aí o benefício ele fica suspenso, né? Se a Exato. pessoa tiver voltado a trabalhar, vai parar de pagar e mais o benefício continua ativo. Se ele parar de trabalhar, ele pode ir lá pedir só a reativação do benefício. Exato. Agora, só antes da gente terminar, né? Vamos abrir aqui uma lista de perguntas, né? A Simone tá a questão tem algumas questões, né? Primeiro, como saber se o PPP foi mal feito, né? É muito importante, Simone, que você faça uma entrevista com o seu cliente, né? Então, às vezes o cara fala assim, você tem um nível de barulho, por exemplo, de 80 decibel, por exemplo, né? Só que ele fala que o barulho era ensurdecedor. Você pega, por exemplo, a medida de ouvido dele, né? E aí ele tem uma deficiência auditiva, já, entendeu? Então, assim, isso é uma pista que o PPP está mal feito, né? Então, você já pode encaminhar essa questão da prova, né, indo por esse sentido. Né? Então, a entrevista, principalmente em um segurado, né, de aposentadoria especial, né, a entrevista é vital, para você começar a perceber esses problemas do PPP. Né? Você vai ler o PPP, vai ter o PPP na mão, e você vai perguntar para ele. Né? Você se submetia a ruído? Questão de graxa, você colocava a mão na graxa? Aí, bora, mas não tem agente químico lá. O cara falava que fazia vamos dizer assim, manutenção de automóvel. Né? Opa, o gato subiu no telhado. Tá? Sim, Né? tá faltando algo, né? Tá faltando algo. Né? Então vamos É muito lá. comum o caso de ruído, né, doutor? Tem um ruído absurdo, a pessoa te fala que tem um ruído muito grande, aí vai tá lá o ruído de 70. Pois é. Ô Simone, agora aqui parece que a sua pergunta ela deu uma cortada no campo. Aí eu não consegui entender, confesso. Tá? Se você puder fazer a gentileza, de repente, de encaminhar ela bonitinha, cheia, né? Porque aqui está meio cortado, eu não estou conseguindo entender, confesso. Questão de certificação na CTC, né? O servidor ele tem o PPP, né, que atesta o período especial, né, e por acaso não está sendo reconhecido, né? Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, né? Eu Vê se também não você consegui consegue entender. Eu perguntar. voltei aqui para ver. Acho que é Consegue? só essa. Eu não consegui ver, não, doutor. Não? Não. É. Né? O que fazer se o cliente ele não tem o PPP? Então, o que acontece? Se ele não tem o PPP, né, isso infelizmente ele é muito comum, né, você precisa saber, primeiro, se a empresa ela funciona. Né? Então, assim, em tese, nesse caso aqui, o caminho mais indicado, né, é você realmente ajuizar uma ação trabalhista. Né? Porque em relação à questão, se você ingressar com um pedido administrativo ou mesmo com um pedido judicial, né, há uma chance muito grande desse pedido ser rejeitado de plano, porque você não instruiu o pedido com um documento essencial. Né? Não sei se a doutora tem um pensamento diferente do meu. Né? Mas nesse caso, se a empresa estiver ativa, esse é um caminho. Tá? Se a empresa não estiver ativa, tem que comprovar a baixa, né? O cartão do CNPJ comprova a baixa da empresa.
a gente tenta, às vezes, encontrar massa falida, né? O administrador da massa falida, caso seja esse caso da empresa estar fechada, mas se não tiver, pode ser usado uma prova, a prova, tanto uma perícia numa empresa análoga, né? Como a prova emprestada, né? Caso tenha um LTCAT ou PPP de uma atividade que seja parecida, né? Que seja análoga. Exato, né? Aí você vai ter que caminhar a sua prova no sentido da similaridade daquele meio ambiente de trabalho. Né? Você vai ter que caminhar a sua prova dizendo, olha, a fábrica, o chão de fábrica do meu cliente era parecido, ou seja, eventualmente, né? Você tem um PPP de uma máquina, por exemplo, uma perfuratriz ou enfim, né? uma máquina de esteira, por exemplo, que faz um barulhão. Né? Então você sabe que o cliente ele te diz que ele trabalhava com aquela máquina e eventualmente aquela máquina é padrão, ela está presente em todas as fábricas do ramo, né? É um indicativo. Se você olha, ele trabalhava com a mesma máquina em contato com o mesmo agente agressivo, entendeu? Então aí realmente nesse caso varia de caso a caso, tá? Vamos ver se tem mais alguma. Mas no caso do profissional de saúde, pode ser utilizado uma empresa parecida, um hospital. O hospital Exato, fechou, nesse usa caso um aqui, né? hospital, um outro hospital, né? Então, Com teria certeza. os mesmos agentes biológicos ali. Exato. Com certeza. Então, gente, ô Simone, vou te pedir a gentileza de encaminhar completinha essa pergunta aqui para gente poder te atender, né? Doutora Cristiane, para mim foi um prazer, foi uma honra compartilhar esse tempo com você, né? Compartilhar assim o seu conteúdo, o seu conhecimento jurídico, né? Em nome do IAPE, agradeço muito a todo mundo que participou, né? Que compareceu, que fez aí apareceu na nossa audiência, né? Essa live ela vai ficar salva, né, ali no nosso feed, né, no IGTV. Né, doutora, suas considerações, né, o seu boa noite para o pessoal. Agradeço muito o convite, doutor. Muito obrigada. Agradeço todo mundo que assistiu, né? E a gente fica à disposição também. Agradeço muito. Tá bom? Exato. Boa noite. Beleza? E, ó, se mantenham ligados no Instagram do IAPE, que vem muita coisa boa aí. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.